Boa noite a todos. É uma grande alegria retornar a esta Casa do Caminho e de poder juntos podermos estudar e refletir um pouco a respeito do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos dos Espíritos Amigos. E eu começo perguntando: o que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo das nossas vidas? A conquista da felicidade, talvez? Apesar de elas nos parecer distante, a felicidade plena? Ou se nós buscássemos a inspiração do Evangelho segundo o Espiritismo, onde em inúmeros momentos diz que o Mestre nos ensinava o caminho para a conquista do reino de Deus. Então, talvez estejamos aqui tentando nos burilar, tentando nos encaminhar para a conquista desse reino. E quando nós falamos da conquista do reino, eu lembro de uma rainha de França, que está ali no capítulo 2 do Evangelho, quando ela na terra era uma rainha, era venerada e exaltada. Chega no mundo espiritual, ela vê que muitos daqueles súditos que estavam muito abaixo estavam muito acima dela. E ela diz que humilhação, que decepção, achava que seria recebida com honras, e chega aqui. E ela então nos dá um recado bem interessante. Ela diz: para conseguir um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. E não se pergunta o que fostes, nem a posição que ocupastes, mas apenas o bem que fizestes e quantas lágrimas enxugastes. Então vejam que a rainha de França nos dá um recado. Ela nos transmite uma mensagem e que nos faz refletir. E nós ficamos aqui pensando: bom, afinal de contas, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Se eu perguntar para alguém, talvez assim: quem és tu? Talvez a pessoa me responda: meu nome é tal, eu moro na rua tal, meu CPF é tal. Bom, é disso que eu estou falando? Não. A pergunta é a pergunta filosófica, que os pensadores do passado já se faziam e que continua batendo na nossa memória, no nosso pensamento, na nossa consciência. De onde eu vim, para onde eu vou, e afinal, quem sou eu? E nós sabemos disto, na essência, nós sabemos quem nós somos. Porque na verdade nós nos escondemos atrás da nossa carcaça, da nossa personalidade e dizemos: olha, eu sou assim mesmo. E muitos até dizem: eu sou assim e já passei por tanto tempo, não vou mudar mais. Mas o convite que a doutrina nos faz é de mudar. Então, na essência, nós sabemos? Provavelmente não, porque podemos até parecer, de repente, assim: bom, mas já vamos num dia de chuva, num temporal, vamos lá na casa espírita fazer um trabalho, vamos falar a respeito da doutrina. Mas no momento que somos provados e alguém nos pisa no pé, de repente o homem velho reage e ele bate de volta. E nós nos chocamos, pensamos, contamos até 3, até 10, até 100, até 1000. Mas quem sou eu afinal? Genericamente nós sabemos. Estamos numa casa espírita, somos espíritos, somos imortais. E eventualmente, de forma equivocada, quando estamos encarnados, nos olhamos no espelho e dizemos assim: esse cara sou eu. E quando alguma coisa me acontece, assim: o meu espírito hoje não está muito bem. Mas afinal de contas, esse corpo
este corpo sou eu e eu tenho um espírito, quando na verdade é o contrário. Eu, na essência, sou o espírito. E recebi, neste momento, nessa encarnação, uma vestimenta grosseira, que teve essa aparência, que me foi moldada, que me foi doada, e que, quando ela se esgotar, ela vai voltar para a natureza. Mas, na essência, nós somos espíritos. E nós estamos aqui realizando uma grande viagem milenar, que não começou ontem, nem anteontem, nem há 50 ou 100 anos atrás. Essa viagem, ela começou em um momento distante, quando nós, princípios inteligentes, saímos do pensamento do Criador, do pensamento de Deus, e, como princípios inteligentes, começamos esta jornada e estagiamos nos diferentes reinos: mineral, vegetal, animal ou minal. E lembrando, o mentor dessa casa, Leon Denis, na sua frase até poética, mas muito aproximada da realidade, dessa viagem que realizamos, quando dizia: a alma dorme na pedra, sonha na planta, se move no animal e acorda no hominal. Então nós chegamos ao hominal e despertamos e começamos a pensar, pensamento contínuo. Antes nós tínhamos pensamentos fragmentários, quando no reino animal ainda. Depois de ser homens, de ser espíritos, com letra maiúscula, passamos a ter o pensamento contínuo e começamos então a viagem mais acelerada nesse processo de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. Quando aqui chegados, dizem os espíritos, a uma indagação de Kardec: como fomos criados? E eles respondem: simples e ignorantes. Eu digo simples e sem conhecimento. Mas hoje, depois de muitas e muitas jornadas, podemos dizer que nós somos ignorantes ainda? Não. Nós já realizamos muitas coisas, aprendemos algumas, erramos muito também, e estamos a centenas de quilômetros em sucessivas existências hoje, colhendo aquilo que plantamos no passado. A lei de causa e efeito ainda nos cobra reajuste. E quando Jesus falava dela, dizia: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Hoje, como espíritas, dentro de uma casa espírita, nós compreendemos melhor isto. Contudo, ainda nos falta muito nesta viagem. Temos ainda muito a aprender. E eu volto a perguntar para nós: quem sou eu realmente? Como eu busco me conhecer? Como eu chego ao meu íntimo? Daquelas coisas que estão registradas lá, escondidas, e que muitas vezes eu revelo quando eu sou cutucado. Estamos aqui espíritos, somos espíritos, e estamos nessa viagem. E quando nós falamos de melhorar, eventualmente alguém nos diz: eu tenho que melhorar na minha vida, tenho que melhorar as coisas. Eu estou pensando em comprar um carro novo, fazer uma reforma no banheiro lá em casa, trocar o telhado, está chovendo para dentro, eu tenho que dar uma melhorada. E mais uma vez eu pergunto: é isso que nós estamos falando quando queremos melhorar? Não, é óbvio que não. Estamos falando de melhorar a essência divina, de crescer como espíritos, moralmente crescer. E dentro desta questão de se melhorar, a pergunta que Allan Kardec fazia aos espíritos superiores, na questão 919, ele pergunta: qual é o meio prático de eu me melhorar? E a resposta de Agostinho, de Santo Agostinho, se preferires, meio lacônica até, diz: conhece a ti mesmo. Frase que está lá no Templo de Delfos, atribuída a Sócrates. Alguns dizem que é dele, outros dizem que não é, mas está lá. Conhece a ti mesmo, foi a resposta de Agostinho. E nós ficamos aqui pensando: como eu vou fazer para me conhecer? Como eu faço isso?
E aí eu lembro de Jesus. Quando ele dizia: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Aprendei comigo. Eu sou. Então Jesus, na sua grandiosidade, na sua estatura moral, de espírito perfeito, espírito mais perfeito que esteve na terra, que não tinha nada a resgatar, que não tinha nada a provar. Ele veio à Terra para nos servir de modelo e guia. Quando o Kardec pergunta qual é a resposta dos Espíritos, uma palavra só: Jesus. Então, quando ele diz eu sou, é porque ele é o exemplo desse sentimento, desse ensinamento. Ele tem as virtudes, ele tem os atributos da perfeição. E, aliás, segundo Hermolano, já era um espírito classificado na pleiade dos espíritos puros há 4,5 bilhões de anos atrás, quando a nossa terra, quando o nosso orbe, a nossa morada, que hoje nós chamamos da nossa casinha terra, se desprendeu do sol, um fragmento incandescente, e ficou girando e lentamente perdendo o seu fogo, criando a sua crosta e sendo preparada para que nós viéssemos habitá-la depois. 4,5 bilhões de anos atrás. E ele, Jesus, junto a uma equipe espiritual, já estava ali coordenando, planejando e trabalhando para nos assistir e para nos acolher. E os tempos passaram e estamos aqui hoje. Estamos em busca da conquista das virtudes, do crescimento moral. Porém, para conquistar as virtudes da humildade, da bondade, da caridade, é preciso superar os nossos níveis de ignorância. E, estudando a respeito disto, nos dizem que para superar os níveis de ignorância nós temos que superar 3 níveis: o do não saber, o do não sentir e o do não vivenciar. O que é o não saber? Quando eu fui criado simples e ignorante, sem conhecimento, lá no início, eu não sabia. Era simples e não sabia. Hoje, dos 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra, provavelmente existe uma quantidade enorme deles que simplesmente não sabem ou negam que a vida continua, que são espíritos que têm compromisso a realizar e que não estão aqui na Terra de passagem ou de férias para um período de usufruir as benesses daquilo tudo que nos rodeia. Então esses não sabem. Nós possivelmente tenhamos passado em algum momento desse estágio também de não saber. Mas nós chegamos a uma casa espírita, estamos aqui hoje pensando, refletindo a respeito dessas questões todas, então nós já sabemos. Então eu não posso mais dizer: olha, a responsabilidade disso que está acontecendo aí não é comigo, eu não sabia. Não, eu sei. Mais ou menos nós sabemos, porque já passamos por uma casa igual a esta, outra, ou esta mesmo, e mesmo que não tenhamos participado de um grupo de estudos e detalhado as obras básicas da codificação, ou as obras de André Luiz ou de Joana, nós ouvimos. E ouvindo os fragmentos desses ensinamentos, alguma coisa nós guardamos. E estas questões certamente acenderam um ponto de interrogação na nossa memória, na nossa consciência. E nós ficamos a pensar: será que é assim mesmo? Será que a vida continua mesmo? Será que depois que eu me extinguir, que eu morrer, que eu não tiver mais, não existe nada? Bom, não é. É isso que nós acreditamos. Aliás, depois que nós chegamos numa casa espírita, nós não passamos mais a dizer: quando eu frequentava a igreja lá no passado, eu disse: olha, o pastor falava algumas coisas, eu acho, eu acredito, sim, eu creio.
Emmanuel nos alerta que, depois de estudar a codificação, os ensinamentos dos espíritos superiores, nós dizemos, eu sei. Então nós sabemos. Então, o nível de ignorância, de não saber, nós ultrapassamos. Mas provavelmente nós estejamos no nível de não sentir. Porque nós chegamos aqui, a casa nos convida, olha, tem alguns trabalhos, tem que fazer, tem um rancho que nós juntamos aí para auxiliar as pessoas necessitadas, e de repente assim, mas afinal de contas, estou indo lá naquela casa, tem que participar, vou trazer também alguma coisa, já que os meus amigos lá estão participando. E no início talvez estejamos fazendo assim, aquela caridade que é cobrada, fora da caridade não há salvação, afinal de contas, se não tiver caridade eu não vou alcançar o reino dos céus. Então, meio que no empurrão, nós começamos a participar de alguma coisa, mas ainda não sentimos. Está faltando o toque do sentimento. Quando, em algum momento dessa caminhada, nós olharmos para alguém e nós nos sensibilizarmos, quando o nosso sentimento for tocado, nós passamos a superar o nível de ignorância de não sentir. E, neste momento, nós passamos a vivenciar. Porque eu fui tocado. Porque eu me motivei e compreendi que ali tinha alguém que precisava de um ombro, de uma mão, de uma ajuda, e eu passei a respeitá-lo, e eu passei a exercer o mandamento da caridade e do amor. Porque caridade, o que é? É amor posto em ação. Então, quando Jesus, quando veio, disse que não veio destruir a lei, porque a lei de Deus era imutável, mas que ele resumia a lei de todos aqueles não, faça isso, não, em um único ensinamento: amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então nós, quando somos tocados, nós começamos, pelas primeiras vezes, a vivenciar. É o parâmetro, é o coração, não o coração físico, o sentimento. E nós passamos a vivenciar. E nós podemos então dizer: hoje eu sou espírita. Estou aqui ainda, imperfeito, tenho dificuldades, tenho limitações, mas estou me esforçando para ser melhor. Capítulo 17 do Evangelho. Procurando a transformação moral e procurando domar as minhas más inclinações. Não sou ainda um homem de bem, não tenho todas as virtudes, mas estou no caminho. Então vejam que nós iniciamos a jornada e aceleramos o passo, aceleramos a nossa caminhada em busca da plenitude, da bem-aventurança que o Mestre nos falava. Estamos conquistando o caminho das verdades. E mais uma vez, eu lembro o Mestre, modelo e guia. Quando ele dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós conhecemos, é a verdade absoluta? A doutrina espírita é a verdade absoluta? Não, é óbvio que não. Tanto é que, além da codificação, vieram espíritos amigos e nos trouxeram obras complementares, as quais nós estudamos e compreendemos que são um passo a mais. Mas mesmo assim, com todas estas informações, não é ainda a verdade absoluta, é um conhecimento a mais que nos ajuda nesta nossa viagem que estamos realizando em busca da plenitude. Então, a verdade, é preciso meditar sobre ela, é preciso estudar os conhecimentos, é preciso refletir, discutir e encontrar respostas e dúvidas que no meio dessas questões todas muitas vezes nos surgem. E isto é feito neste momento onde nós nos reunimos, nos grupos menores, estudando, sublinhando, rascunhando, anotando e procurando principalmente colocar em prática lá fora, porque dentro da casa espírita a maioria de nós faz cara de sério, diz: oh, estou lá no Leão Denis, no Bezerra, no Círculo da Luz, mas lá fora é que é a prova, é o teste, e
muitas vezes ainda rodamos na prova. Então é preciso sim avaliarmos-nos constantemente. E eu volto à questão 919 que eu citei há pouco. Conhece a ti mesmo. E Allan Kardec, não satisfeito com a pergunta, conhece a ti mesmo, disse assim, mas qual é o meio prático de eu me conhecer afinal? Qual é a maneira prática de realizar isto? E Agostinho então nos dá um roteiro que é muito interessante e que convém aqui repetir. Ele diz o seguinte: todos os dias, ao final do dia, eu interrogava a minha consciência. Ou seja, ele olhava para dentro de si e perguntava: o que eu fiz no dia de hoje? Em algum momento eu feri a lei de Deus? Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ensinamento maior é o amor. Em algum momento eu não me portei de forma adequada e com isso eu incorri em algum deslize em relação a esta lei maior? Se eu fiz isso, eu tenho que modificar. E ele procurava se modificar. Mas ele ia adiante, ele se perguntava, interrogava a sua consciência. E eu magoei o meu próximo? O que eu fiz contra o meu próximo? Se eu tinha feito alguma coisa errada, ele procurava se modificar. Ou será que eu fiz alguma coisa contra mim mesmo? Ou eu periodicamente, sistematicamente, eu continuo fazendo coisas que vão contra mim? Será que nós não fazemos nada de mal para nós? Bom, o nosso mundo ainda é multiplicado de desequilíbrios. Tem as drogas legais, tem as ilícitas, a bebida, o cigarro, os vícios, os desequilíbrios. Quando eu, de forma inadvertida ou advertidamente mesmo, sabendo que me faz mal, continuo me prejudicando, eu estou incorrendo num erro que está me prejudicando. Então isso precisa ser mudado. Então a tarefa de mudança, veja, não é tão simples assim. E ela é mais complexa ainda, porque muitas vezes nós na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa convivência, nós às vezes dizemos as verdades para o outro de brincadeira. Hoje eu contei, sabe aquele? Falei para ele que, cara, como é que é? E de brincadeira eu disse a verdade para ele. Mas como é que ele se sentiu? E aí Agostinho nos diz a regra. Se eu ficar em dúvida em relação ao que eu falei, inverta a pergunta e diga: aquilo que eu fiz para ti, se tu tivesse feito para mim, como é que eu me sentiria? Vou parar. Está pensando o quê? Vai querer criar um caso? Tu não sabe que eu já vou lá e faço exposições da doutrina e falo do Evangelho? Mas vem cá, aquilo que eu disse doeu? Se ele tivesse feito a mim, então doeu nele. Então tem que mudar. Então vejam que o processo de avaliação e de análise, mesmo que nós não consigamos ir na profundeza do ser e trazer de lá as coisas mais remotas e distantes, mas buscando este tipo de avaliação, nós vamos conseguindo parâmetros, referências. E aos poucos nós vamos nos burilando, vamos aparando essas arestas que ainda retardam a nossa viagem. Aquilo que eu falava lá no início, o que é que nós estamos fazendo? Qual é o nosso objetivo? Buscar a felicidade, a saúde, o equilíbrio, a paz interior. E por que não temos? Porque ainda estamos retardatários.
Trabalhadores da última hora, como somos rotulados, recebendo uma oportunidade a mais de reparar aquelas coisas que não foram tão bem feitas assim. E parece que os mal feitos que se fala por aí, eles estão constantes e presentes na nossa vida também. Então nós ficamos, ou devemos, seguir a orientação de Agostinho nesse processo de autoconhecimento, de buscar dentro de nós, burilar os nossos defeitos, aplainar as arestas e ir em busca da conquista das virtudes. E aliás, essa questão 919, ela é uma das mais importantes da codificação do Livro dos Espíritos, porque, lembro, na última frase desta questão, está lá escrito: o conhece a ti mesmo, a transformação moral, e o que Agostinho disse: é com este objetivo que nós vos trouxemos estes ensinamentos. Ou seja, a doutrina espírita foi codificada, não para nós sabermos assim, que bom, eu sou um espírito, eu sou imortal, a vida continua, mas os problemas de hoje eu vou deixar para depois, porque na próxima encarnação eu resolvo. Não, nós estamos sendo convidados para resolver agora. Nós estamos sendo convidados a trabalhar na vinha do Senhor. E se estamos aqui, estamos numa casa que nos acolhe, que nos esclarece e nos consola, o nosso compromisso é de começar a fazer esta mudança e essa transformação. Porque o mundo está mudando. Nós somos agentes de mudança do mundo novo. Eu li uma mensagem de Bezerra de Menezes, há poucos dias, e que foi recebida por Divaldo recentemente. E ele fala desta mudança do mundo para o mundo de regeneração. E diz, e fala dos conflitos, como esses que estão acontecendo aí agora. Bom, talvez nem estejamos tão ligados assim. Bom, explodiram bombas, pessoas se explodiram lá em Paris, tem guerra na Síria, no Iraque, no Irã, conflitos de toda ordem. Não é muito conosco. Brasil, pátria do Evangelho, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas os conflitos de lá certamente são mais contundentes do que os nossos, mas nós temos os nossos conflitos sérios a resolver também, porque nós ainda não respeitamos lá, o Estado Islâmico não respeita os franceses, ou o povo da Europa, os ocidentais, porque são de uma religião diferente, espíritos enlouquecidos, provavelmente, daqueles que, Bezerra dizia, tendo uma última oportunidade de reencarnar na Terra para, quem sabe, continuar por aqui. Mas isso não me toca, isso não quer dizer nada para mim, não me diz respeito. O que eu posso fazer por eles? Posso orar por eles, quem sabe? Porque a maneira como estão chegando esses que cometeram isto, bom, será certamente lamentável. Mas a minha vibração de ajuda para que esses infelizes possam receber ajuda, quem sabe, num ato de caridade, de desprendimento, eu consiga fazer também. Então, a mensagem da espiritualidade, ela é de mudança, de respeito. E eu volto a nós, a nossa sociedade, da nossa cidade, onde eu lendo reportagens e sucessivas informações nos jornais, nos meios de comunicação, dizendo do desrespeito que nós ainda temos e tem sido enfatizado bastante em relação à mulher. Não lembro agora a estatística, mas dizem que a cada uma hora uma mulher é morta ou agredida, e tem registros oficiais, e tantas outras que são agredidas e que não têm os registros porque ainda não temem e ainda não se animaram a ir na delegacia Maria da Penha. Então nós, homens, estamos homens, mas que amanhã poderemos vir no sexo feminino, ainda não respeitamos a mulher. Agredimos, ferimos, matamos. E isto não é no Estado Islâmico, nem na Síria, nem na França. É aqui, no nosso
na nossa pátria do Evangelho. Da mesma forma como nós, muitas vezes, desprezamos a pessoa que tem a cor da pele diferente da nossa. Então vejam, quanto nós ainda temos que modificar este homem velho que não consegue integralmente viver no ensinamento maior. Mas, Bezerra, falando a respeito disto, diz que espíritos enviados por Jesus estão vindo para a Terra para acelerar esse processo de mudança, para servir também de referência, porque a referência maior continua sendo modelo e guia, Jesus. Mas como Jesus esteve há 2000 anos entre nós, está assim meio distante. Nós ouvimos falar dele, estudamos a vida de Jesus, mas faz tanto tempo assim. Outros nos servem de referência. E os espíritos do terceiro milênio estão renascendo na Terra e vão servir de referência para nós, homens velhos, acomodados, acostumados ainda com as coisas antigas. Eu trago uma história que foi publicada na página 36, segunda-feira, e que conta uma história de uma menina de 8 anos de idade. Certamente, destes, do terceiro milênio, que vieram para mudar o mundo. A reportagem original eu não li, mas eu li no dia 18, ou seja, ontem, na 0 hora de ontem, tinha um retorno sobre uma campanha que a Betina, de 8 anos, estava fazendo. Há quase um ano, ela coletava lacres de latinha de refrigerante, porque ela queria juntar esses lacres para trocar por uma cadeira de roda. Aí a história dela foi publicada no jornal e a ação da menina comoveu os leitores e gerou solidariedade. A matéria teve mais de 1000 curtidas, mais de 1.200 compartilhamentos, e ela viu o montante dos 57 quilos de lacres aumentar para 142 quilos. E ela, com 142 quilos, ela trocou e conseguiu comprar, não uma cadeira de rodas, duas cadeiras de rodas. A menina tem a foto dela no jornal, aparece sorridente, uma loirinha de 8 anos de idade, e diz que a campanha não vai parar. A menina não está satisfeita, a coleta de lacres de latinha continua, pois ela tem que ajudar mais os vovôs e as vovós do lar Dom Guanaba. Ora, nós homens velhos, de certa forma, nos sentimos talvez assim, puxa vida, eu com 8 anos, com 10, com 30, com 50, o que eu fiz, o que eu faço? Continuamos nos avaliando. Continuamos buscando exemplos e estamos vendo que os do terceiro milênio estão chegando e já nos batem na cara com exemplos que talvez devêssemos seguir. Para finalizar, que o tempo corre rápido, eu trago um texto que foi proferido por Jason de Camargo, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, mas que está transcrita na introdução da obra Educação de Sentimentos. E ele falando sobre a educação de sentimentos, sobre a mudança moral que nós, seres humanos, temos que realizar, ele diz o seguinte: é preciso educar os nossos sentimentos, substituir os velhos hábitos encarquilhados e preencher o nosso psiquismo, os espaços vazios de nossos instintos e imperfeições, e trocá-los
pelas novas atitudes, por comportamentos renovados, embasados no bem e no autoconhecimento, construtores dos bons hábitos, suficientes por si só para multiplicar os nossos dias de felicidade e projetar o nosso caminho de luz, afastando definitivamente as sombras de hoje. Então vejam que Jason, quando lançava a campanha Educação dos Sentimentos, estava ali nos dando um recado. É preciso deixar o homem velho morrer. E o homem novo precisa nascer. Nós somos seres especiais. Temos a oportunidade de chegar a uma casa espírita e temos o dever de deixar este homem nascer. O homem que vai construir o mundo do terceiro milênio, o mundo feliz, o mundo de regeneração. Nós somos capazes disso? É óbvio. Por quê? Porque quando nós voltarmos para cá, na próxima encarnação, daqui a 150, 200 anos, nós queremos um mundo melhor. Mas se nós começarmos a fazer isso, nós vamos colher os frutos a partir de agora, porque o mundo estará mudando, porque nós mudamos e nos engajamos no movimento de mudança para um mundo melhor. Então este é o nosso desafio, esta é a nossa tarefa, e que nós todos estamos convocados a realizar. Vamos, portanto,